vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Perdão, 6. Atos 6, nós seguiremos a partir do verso de número 8, até o final, até o verso de número 15. Mas antes de ler, deixe sua Bíblia aberta aí, já já nós leremos e entenderemos esse trecho desse texto aqui, tá? Antes de ler, eu preciso explicar para os irmãos as circunstâncias, né? O contexto desse texto e a importância desse texto para a proclamação, para nós entendermos alguns obstáculos que nós encontramos na proclamação do Evangelho, algumas oposições, que não são apenas oposições, tratam-se de fortalezas nas quais as pessoas se defendem e que são lugares difíceis de nós assaltarmos, né? E, sim, nosso papel enquanto cristãos é assaltarmos mesmo, né? No sentido de cair de assalto, de cair sobre, não no sentido de tomar alguém, né? De roubar algo de alguém, mas de cair de assalto. Inclusive o texto que o Abraão pregou semana passada, o texto de Atos, Mateus, capítulo número 16, é um texto muito mal entendido, quando a palavra, o Senhor Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Na verdade, a ideia ali não é de que nós estamos resistindo a alguma ofensa do inferno. A ideia é o oposto disso, é que nós estamos assaltando, dando de assalto contra a cidade dos mortos, contra a região dos mortos. A igreja está empreendendo porque Cristo a enviou, nós somos enviados por Cristo, estamos em missão, e nós estamos assaltando as portas. Aqui a ideia de cidades antigas que tinham portas, né? As portas da morte não prevalecerão contra a igreja, ou seja, a cidade dos mortos está fechada. As portas da morte estão cerradas. E elas não querem deixar que aqueles que estão cativos ali dentro sejam tomados. Mas nós estamos assaltando essas portas. E nesse sentido, este texto aqui hoje fala de algumas convicções, algumas tradições que se tornam fortalezas, nas quais as pessoas se mantêm ali como lugares de oposição ao Evangelho. A tradição, e aqui nós veremos Estevão lutando contra pessoas que estão arraigadas, enraizadas em suas tradições religiosas, e mesmo diante de uma ameaça à própria vida, Estevão entende necessário continuar sua ofensiva, pregando o Evangelho e contestando essas tradições, e se opondo a essas tradições, e buscando trazer clareza no lugar de apenas aquietamento. Nós vamos buscar entender um pouco isso melhor, à medida que continuarmos a leitura, tá? Mas por que é importante você entender isso? Porque nós lidaremos com pessoas que estão extremamente arraigadas, enraizadas, eu diria, até se confundem, né, com as histórias das tradições às quais eles defendem. E esses são lugares onde as pessoas estão detidas com profundas raízes. Mas também não são lugares inatingíveis. Pessoas que estão em lugares assim, elas podem ser alcançadas pelo Evangelho. E nós devemos anunciar o Evangelho a elas. É claro que nesse caso especificamente, até por um propósito de Deus, Estevão, ele chega a ser morto por tais pessoas, tá? Mas nós veremos também ao longo dessa caminhada aqui, algumas dessas pessoas se convertendo. E se convertendo extraordinariamente, como é o caso do apóstolo Paulo, né? Como Deus é maravilhoso em destruir as fortalezas dessas pessoas que se detêm em suas tradições. Mas precisamos entender isso. Primeiro, a gente precisa trazer essas pessoas à compreensão de que é necessário pensar, arrazoar, questionar a posição onde estão. E segundo, nós não devemos nos deter com medo, mesmo diante de pessoas difíceis de serem alcançadas pelo Evangelho. E eu queria que você entendesse isso. Há pessoas que são fáceis de serem alcançadas pelo Evangelho, tá? É claro que tudo é difícil, né? Tudo é impossível, na verdade. Na nossa perspectiva são fáceis, e outras, na nossa perspectiva, são difíceis. E quando a gente olha para Jesus tratando desse assunto, os discípulos falam, mas Senhor, desse jeito ninguém pode herdar o reino dos céus.
Quando Jesus está falando lá que nenhum rico pode herdar o reino dos céus, que é mais fácil um rico entrar no buraco de uma agulha, ou melhor, um camelo entrar no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, os discípulos vão dizer: pô, Senhor, se é assim, então ninguém pode se salvar. Como é que Jesus responde? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então preste atenção, sim, realmente nenhuma salvação é possível. Se depender de nós, todas são impossíveis. Até das pessoas que parecem fáceis, parecem amigas do Evangelho, parecem achar bonitinho a igreja, as coisas de crente. Até dessas pessoas é impossível, porque se o Espírito não der nova vida, não haverá salvação. Mas, olhando de nossa perspectiva, algumas pessoas que a gente olha e fala: caramba, mas que situação difícil, né? Será que há alguém assim tão religioso, tão arraigado no catolicismo romano, tão arraigado no espiritismo, tão arraigado em suas tradições, será que tais pessoas poderão serem salvas? Devemos pregar a essas pessoas, é o que veremos aqui em Estevão. E aqui eu queria que você olhasse por duas perspectivas, tá, esse texto. Primeiro, por essa perspectiva de pessoas que são arraigadas em suas tradições e precisam serem alcançadas pela pregação do Evangelho. E eu também queria que você olhasse por outra perspectiva. Será que você não é alguém apenas tradicionalmente cristão e que rejeita de fato o Evangelho? Então, vamos ponderar por essas duas perspectivas esse texto? Vamos lá? Começamos aqui em Atos 6, versos 8 a 15, e semana que vem daremos continuidade com o capítulo 7, tá? Esse primeiro trecho, então, é o início desta história. Estevão estava pregando, homens arraigados em suas tradições começaram a contestar Estevão, e então Estevão é trazido para ser julgado. E então depois Estevão faz um discurso enquanto está sendo julgado. O primeiro trecho que veremos hoje é esse trecho quando Estevão, então, ele entra nesse conflito por causa da oposição dessas tradições, e então ele é apresentado com uma acusação diante do Sinédrio. Abra sua Bíblia comigo, em Atos capítulo número 6, leremos os versos 8 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os membros e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então, observemos o que temos aqui, queridos. Nós temos um assunto, eu diria, bastante sensível, né? É um barril de pólvora. Temos Estevão seguindo a mesma trilha de Jesus, tá? Estevão começa a anunciar o Evangelho. E ao anunciar o Evangelho, inevitavelmente, ele vai ter de colidir, ele vai ter de bater de frente com os principais pilares do assentamento da fé das pessoas do seu tempo. E não se engane, pregar o Evangelho implica em colidir muitas vezes, bater de frente com algumas das coisas que estão assentadas na consciência dos homens. Talvez nem tanto na consciência, mas na tradição mesmo. Por isso, inclusive, é que o título desse sermão de hoje é Tradições Religiosas que se Opõem a Deus.
Estevão vai colidir, ele vai bater de frente com as tradições que há muito tempo sustentavam a religiosidade de toda uma nação. Ele não se exime, ele não se desculpa, ele não abre mão, ele vai à frente e prega o evangelho. E as coisas que ele está anunciando do evangelho causam às pessoas que o estão ouvindo. Nós vemos aqui, por exemplo, a palavra de Deus nos diz que há uma série de judeus, há grandes grupos de judeus de diversas sinagogas que começam a levantarem oposição a Estevão. Ele diz aqui, levantaram-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos. Era essa uma das sinagogas importantes da cidade de Jerusalém. Jerusalém tinha centenas de sinagogas. Era essa uma das sinagogas importantes. Além disso, dos judeus de Cirene, de Alexandria. Alexandria é uma cidade na África que naquele tempo era um importante centro intelectual judaico. Então assim, havia muitas pessoas, muitos mestres da lei, extremamente capacitados, que estavam se opondo a Estevão, ou Estevão estava sofrendo uma oposição ferrenha, dura, atroz e violenta. E diante de tais oposições, nós vemos aqui algo querendo imperar-se, assegurar-se, reter-se, não ser movido. O que, queridos? A tradição. E o que é tradição, queridos? A tradição é um lugar de segurança. A tradição é um lugar onde os conceitos estão já completamente assentados. São conceitos em que nós cremos, são posições às quais nós nos colocamos, onde nós nos sentimos confortáveis, porque há anos e anos e anos que estão de trás de nós e que nos asseguram estarmos em tais posições. Geralmente, as tradições são lugares de ideias não refletidas. Eu queria que você pensasse nisso comigo nesse momento. A tradição é um lugar de falta de reflexão, de falta de pensamento, de falta de avaliação, de falta de contestação. Quem está apegado à tradição é alguém que está numa determinada condição e que não se sujeita a questionar sua posição, seu conceito, sua fé, seus entendimentos, sua crença. É lugar de crenças, não exatamente de doutrina e entendimento, mas de crença. Eu creio ser assim, eu confio que é assim, ainda que eu não discuta, que eu não realize, que eu não entenda, que eu não inquira, que eu não pergunte, mas é assim que eu creio, mesmo que eu não pergunte, tá? E tradições religiosas, queridos, são estes lugares aqui, lugares de falta de reflexão, de falta de pensamento. Geralmente se dá ou porque nós tivemos uma experiência de nascer debaixo de tais tradições, ou porque nós chegamos a essas tradições e nos apegamos a elas, mesmo sem reflexão, sem pensamento, sem arrazoamento, sem questionamento. Então ocorre por esses dois motivos aqui. As tradições religiosas presumem que você precisa apenas aderir a um grupo, a pensamentos e a práticas, geralmente sem engajar, sem envolver o questionamento, tá? E por isso mesmo, basta uma adesão segura e você vai se sentir bem, psicologicamente saudável, né? O que Estevão está fazendo aqui é mexer com esse lugar seguro dessas pessoas, né? Essas pessoas estavam aqui assentadas, afixadas num patamar que foi edificado pelas tradições, e aí elas estavam seguras ali. De repente chega Estevão, pega nas colunas dessas tradições e começa a sacudir, a chacoalhar, e essas pessoas começam a se sentir desconfortáveis. E ao invés de inquirirem, de questionarem, de perguntarem, de arrazoarem, elas estarão apenas se opondo a Estevão. E por isso, essas são tradições religiosas que se opõem a Deus. Observe comigo, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 15, verso de número 6. Estevão não está inovando na sua
posição na pregação do Evangelho. O Senhor Jesus, aqui em Mateus capítulo 15, verso 6, dirigindo-se a homens apegados às suas tradições religiosas, ele diz exatamente assim: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus foi alguém que dialogou com os fariseus, e aqui eu quero falar tipicamente dos fariseus, porque eles nos dão aqui mais ou menos uma rota, né? Um parâmetro para que a gente identifique o que são pessoas apegadas às suas tradições religiosas. Os fariseus, mais que a Escritura, mais que a palavra de Deus, tinham uma infinidade de mandamentos e leis e de interpretações da Escritura que, diziam eles, havia sido dado a Moisés juntamente com a lei. E essas tradições às quais eles se apegavam, das quais eles se resguardavam, Jesus vem contestar que, por causa daquelas tradições, eles estavam invalidando a palavra de Deus. Eram coisas que eles receberam, eles aderiram, se conformaram a elas, as viviam, mas as viviam em detrimento da palavra de Deus, deixando de lado a palavra de Deus, não considerando a palavra de Deus à luz da sua conduta diante daquelas tradições. E aqui entra um ponto muito importante. A fé cristã é uma fé que sempre vai desafiar a sua inteligência. Ela vai sempre mandar você de volta à palavra de Deus. A fé cristã não é um lugar onde nós nos assentamos em tablados erigidos por homens que caminharam antes de nós e nós devemos apenas confiar naquilo que as pessoas disseram antes de nós ou nas experiências que as pessoas tiveram antes de nós. A fé cristã é um lugar onde nós próprios devemos entender aquilo que nós cremos. A tradição não, a tradição você apenas absorve, você apenas adere. A fé cristã não, a fé cristã requer que a sua inteligência esteja envolvida nesse processo. Que você entenda a Escritura e o que a palavra de Deus diz, para que você não se torne refém de tradição de homens, que você analise, que você arrazoe. Até porque uma profunda transformação, que é a única coisa verdadeira que traz alguém ao Evangelho, só ocorre por meio de uma compreensão clara das Escrituras. Entende isso, irmãos? Há pessoas que nasceram numa tradição religiosa, ou que aderiram a uma tradição religiosa, sem nenhuma reflexão, sem nenhum entendimento, sem compreensão do Evangelho, por exemplo. Pode ser o caso do Evangelho, pode ser o caso de alguma outra tradição religiosa, como a católica romana. E quer seja de um modo, quer de outro, quer por ter nascido ali, quer por ter aderido sem a devida reflexão, isso não será para você realmente transformador, não será para você realmente nova vida. E Deus nunca pediu ao seu povo qualquer aderência ignorante à fé. Entende isso? Deus sempre chama seu povo para entender, para compreender, para se questionar, para avaliar. Não é à toa que o profeta Isaías, no capítulo 1 do seu livro, por meio dele, Deus diz ao seu povo: vinde então e argui-me, vinde então e discuta comigo, vinde então e delibere comigo, vinde e pensemos juntos. Ao seu povo, que estava perdido em seus pecados, acostumado e acomodado aos seus pecados, ao seu povo, que naquele trecho do capítulo 1, Deus está denunciando: de baixo a cima em vocês só há pecado, vocês são como um corpo pútrido, fedido de cima a baixo, cheio de chagas e feridas, não atadas e nem ungidas. A este povo, Deus está dizendo: vocês precisam deixar de assegurarem-se nas tradições religiosas de vocês. Vocês precisam ouvir a minha palavra, que contesta essa vida pecaminosa de vocês.
E se vocês têm dúvidas sobre isso, vinde e argui-me, discutamos. Eu lhe darei minhas razões, lhe darei minhas clarezas, abrirei o seu entendimento, e você poderá entender que você precisa sair deste lugar, desta tradição. É o que Deus diz ao seu povo: vinde e discutamos, vinde e argui-me. A fé cristã, ela ainda requer de nós reflexão, porque o mais importante mandamento que temos na Escritura é o mandamento que diz que nós devemos amar a Deus de que modo, irmãos? De todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Deus não quer apenas uma aderência por causa de alguém, por causa dos meus pais, por causa de uma experiência emocional, então. Porque o que Deus quer? Seu entendimento. Deus quer mudar os pilares da sua forma de pensar. O que Deus quer fazer é que você compreenda o Evangelho e que as estruturas do seu pensamento sejam mudadas. É com todo o entendimento, e a tradição é o oposto do entendimento. E é mais acomodável, né? Ficar na tradição, não é verdade? Mas a tradição é o oposto do entendimento. Então, de fato, é impossível amar a Deus de forma certa, sem que nós não sejamos sacudidos, irmãos, nas bases dos nossos pensamentos e confrontados. E é exatamente o que Estevão está fazendo. No verso 10 desse trecho que lemos, o texto nos diz que Estevão, cheio de graça e do poder de Deus, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão traz a Escritura, e olhe bem, aqueles eram homens cuja tradição religiosa era supostamente baseada nas Escrituras, mas que à luz daquilo que Cristo pregou, à luz daquilo que o Espírito deu aos apóstolos, mostrava-se completamente em oposição ao que de fato é o Evangelho. E Estevão então vem com sabedoria desafiar as tradições daqueles homens. Estevão vem trazendo a eles um engajamento da inteligência. Ele quer que eles envolvam os seus pensamentos, e com sabedoria e com franca confrontação, Estevão se opõe às tradições que aqueles homens se apegam. Eles estão, muito embora, com as Escrituras nas mãos, os fariseus, os judeus, contra quem Estevão está proclamando o Evangelho, eles estão com a Bíblia debaixo da mão, mas se opondo a Deus. Você já viu isso? A história da igreja é cheia disso. A história da igreja é cheia de, às vezes até nasce, né, de forma legítima uma determinada manifestação da graça de Deus no meio de um povo, e de repente aquela manifestação da graça de Deus sobre um povo vai se perdendo da Escritura, vai se tornando tradição. E mesmo com a Bíblia debaixo do braço, depois de algumas dezenas de anos, alguns séculos até, aquilo ali não tem mais nada a ver com o Evangelho. Tem uma fala de um dos mais importantes presidentes americanos, que ele diz que a liberdade é algo que nós podemos perder a cada geração. E eu diria a mesma coisa quanto à fé cristã. A fé cristã verdadeira é algo que nós podemos perder a cada geração, irmãos. Não é algo que a gente possa baixar a guarda. Não é algo que nós possamos nos assegurar nas tradições dos nossos pais. Porque a cada geração que passa, se brota uma geração apenas tradicional, que não experimentou de fato o poder do Evangelho, o transformador do Evangelho, cujas Escrituras não são, para quem as Escrituras, a verdade não é exposta como segundo a chave de interpretação do Evangelho, nós vemos sim, em apenas uma geração, uma igreja se perder, igrejas se perderem. E por isso é que Estevão se levanta para contestar aquela tradição, tá? O problema de se estar
até mesmo aderente à mais franca verdade da Escritura, mas meramente por tradição. Há também a seguinte questão: há não apenas aqueles que distorcem a Escritura por causa de suas tradições, que é o caso dos fariseus, contra quem Estevão está se levantando neste momento, os judeus, mas há outro desvio de tradição. Qual é outro desvio de tradição? De repente, você até estar no lugar onde o evangelho de fato é pregado, mas a sua aderência a isso é meramente por tradição também. Então, nós temos esses dois possíveis desvios em tradição, né? Este contra o qual Estevão está se opondo, ou seja, uma tradição que já distorceu a Escritura e já não consegue compreender as verdades do evangelho que estão se cumprindo nos seus dias. Mas há esse outro desvio aqui. Às vezes você pode até estar convivendo de fato no lugar onde a igreja proclama de fato o evangelho, mas a sua aderência a isso não é porque você experimentou o evangelho, é meramente por causa de uma tradição. Seus pais foram cristãos, seus pais trouxeram você à fé, você tem caminhado na fé, numa igreja até que proclama o evangelho, mas você realmente ainda não experimentou a vida e o poder transformador do evangelho. Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar, certo? E aqui nós temos então esse quadro, né? O evangelho de repente pode ser apenas a religião dos seus pais ou da sua família. Ou de repente você até aderiu a uma determinada igreja cristã evangélica, mas apenas por uma experiência emocional, uma experiência de um conflito que você teve uma resposta, uma cura, um milagre, mas sem de fato ter sido alcançado pelo evangelho. E aí sua aderência é meramente por uma questão de experimentação sem arrazoar, sem entender, sem compreender. Nesse caso, não deixa de ser também tradição. E nesse sentido, aí geralmente as pessoas dizem assim, né? Eu faço isso porque fizeram antes de mim. Eu faço isso porque meus pais fizeram assim. Por que você faz as coisas que você faz? O que compele você, por exemplo, imaginemos, a ser um dizimista? Será que de fato você compreendeu o evangelho? Ou é só porque você entendeu, sei lá, que até um entendimento errado, né? Se eu não fizer isso, minha vida financeira vai dar toda errada, né? Quem sabe o dízimo de repente pode ser uma troca, uma barganha. Não porque você compreendeu o evangelho, entende isso? Mas só porque você está seguindo uma determinada tradição. Não posso deixar de ir aos cultos, porque se eu deixar de ir aos cultos, não é porque você entendeu que a reunião do povo de Deus é uma disciplina espiritual, onde o Espírito de Deus se comunica ao seu povo com graça, e esse é um instrumento para você ser treinado no evangelho. É só porque você quer marcar o ponto. E porque você acha que se você não marcar o ponto, de repente você pode ter menos uma estrelinha no seu currículo diante de Deus. Percebe? Às vezes você até faz a coisa certa, pelo motivo errado, por uma tradição religiosa, e não de fato por ter compreendido o evangelho, estar embasbacado com Cristo, amando mais que tudo na sua vida e querendo servi-lo com todo o seu coração. Entende isso? E esse é o quadro em que Estevão está lidando. E aqui eu gostaria de inquirir. Primeiro, você crê em algo que é diferente do evangelho e tem orgulho de se apegar a isso com a sua própria vida? Às vezes é o primeiro caso, né? O desvio religioso. E daqui a pouco a gente vai falar especificamente desses judeus aqui, né? Os judeus se desviaram completamente do evangelho, estavam vivendo arraigados em suas tradições, mas eles estavam dispostos a matar e a morrer pelas coisas em que eles se apegavam. E o interessante é que esse quadro que vemos aqui, hoje no nosso tempo, por exemplo, a gente vê a história pendulando, né? A história pendula, a história ora vai para um lado, ora vai para outro, ora vai para um lado, ora vai para outro lado. Ora a história supervaloriza, por exemplo, pensando aqui nos comportamentos humanos, né? Supervaloriza o comportamento ali, digamos,
dedicado à religião, um comportamento dedicado a boas obras. Ora a história pendula para outro lado, né? Onde, por exemplo, os homens chutam qualquer autoridade religiosa e querem acomodar, né, a condição do pecado aqui, a imoralidade, em quaisquer questões da vida. E aí, por exemplo, o que a gente tem nos nossos tempos? A gente tem nos nossos tempos esse outro pêndulo aqui da história, né? A gente vive esse momento onde o louvável é você ser liberal, né? Você ser moralmente liberal, é você ser moralmente livre, é você entender que você não precisa estar apegado a questões morais muito firmemente, né? Eu tive o desprazer de, essa semana retrasada, ouvir o pastor Ricardo Gondim, não sei se ele declarou isso semana retrasada, mas pelo menos disse isso recentemente. Disse que a sua igreja é uma igreja inclusiva, porque é uma igreja que agora recebe pessoas na comunhão dos santos como membro da igreja, pessoas que se declaram homossexuais, né? E a gente vive esse tempo de frouxidão, um tempo de frouxidão moral, onde, por exemplo, cristãos já tem a tradição, por exemplo, tem a tradição de o cristão, por exemplo, divorciar-se é algo muito comum, é muito natural. Pecados sexuais são coisas que a gente não precisa ter lá tanta rigidez assim, pastor. As pessoas já não precisam mais ser rígidas assim como antes, e a gente está criando uma tradição. Esquisito isso, né? Daqui a pouco, irmãos, daqui a 30 anos, irmãos, a tradição será que nas igrejas aceitemos pessoas com as condutas imorais e sexuais pervertidas, as mais diversas possíveis. Isso será tradição. Há uma aderência, que é uma abertura para isso. Você adulterou, não tem problema. Você é homossexual, não tem problema. Sexo antes do casamento, não tem problema. Daqui a 15 anos será tradição. E a gente percebe que esse tipo de aderência é uma aderência onde as pessoas se sentem seguras, porque já há um discurso que valida isso hoje, não há? Há um discurso, eu me lembro lá, na minha formação, na minha graduação teológica, isso tem quanto tempo? A gente está em 2022, é? Há 23 anos atrás eu estava fazendo um trabalho sobre igrejas gay. Naquele tempo, há 23 anos atrás, já tinha um movimento teológico dando aderência à igreja gay. Completamente contra a estrutura, mas já tinha tese de doutorado, tese de mestrado, né, ou dissertações de mestrado, explicando como é que isso é possível à luz da Escritura. Para que isso, queridos? Para acomodar o coração do rebelde dentro da congregação do justo. E o coração do rebelde continua sem ser confrontado, porque ele vai se acomodando àquelas mensagens que acomodam a Escritura, a palavra viva de Deus, à sua conduta pecaminosa. E essas coisas vão se arraigando, e o indivíduo, ele não quer saber realmente se Deus se opõe a essas coisas ou não. Ele quer apenas ser acomodado, e é isso que a tradição faz. A tradição acomoda o indivíduo. Ele quer ser acomodado, entendeu? Me deem mestres que me digam as coisas que eu quero ouvir. É isso que eu quero. A palavra de Deus, que mexe com as estruturas do indivíduo, contra essa ele quer gritar, como fizeram os opositores a Estevão. E a pergunta que eu faço é: você pode abrir as Escrituras e ouvir Deus dizer a você que sua conduta está condizente com o Evangelho? Ou sua conduta está em oposição franca ao Evangelho? E era exatamente a questão que dizia respeito aqui aos opositores de Estevão. Ou mesmo, se talvez você esteja fazendo parte de um grupo cuja compreensão da fé é saudável, tá? Mas a sua aderência à fé desse grupo é meramente uma questão de tradição. Será que é apenas por causa dos seus pais? Será que é apenas por causa dos seus familiares, dos seus amigos, que você está ligado ao corpo de Cristo? Ou será que você teve uma experiência viva de Cristo, onde você se viu morto nos seus delitos e pecados? Você alguma vez já se viu morto? Se você nunca se viu morto, eu temo que você nunca tenha nascido de novo. Tá? Se você nunca se viu morto nos seus delitos e pecados,
eu temo que você talvez nunca tenha nascido de novo. E a sua experiência dentro do corpo de Cristo seja apenas uma experiência de tradição. Você precisa ouvir o Evangelho. Descobrir que você é um morto à luz de Cristo, de quem Ele é, para que você possa experimentar a vida nova que há em Cristo. Certo, queridos? Amém? Deixa eu te explicar uma coisa. Essa fé, vamos chamar de fé, embora não seja fé, ela é só uma simulação da fé, tá? Essa fé tradicional, essa fé baseada na tradição, eu já expliquei que não é fé, né? Mas eu vou chamar de fé porque é assim que a gente vê o comportamento das pessoas, né? Essa fé meramente tradicional, ela é uma fé fraca. É uma fé que não tem raiz, certo? Ela custa muito pouco e ela é facilmente derrubável. Essa fé tradicional de pessoas ou que estão num determinado segmento que distorce o Evangelho e não é aderente ao Evangelho, mas estão ali arraigadas, né, até o último fio do cabelo, ou aqueles que até estão num segmento onde se prega o Evangelho, mas eles não entenderam o Evangelho. Não é uma fé que foi, como disse o profeta Isaías, né, discutida com Deus. Esse tipo de fé geralmente é uma fé muito fácil de ser demovida, de ser destruída, de ser contestada. E por isso mesmo é que muito facilmente algumas pessoas que teoricamente às vezes vêm à igreja de Cristo, se tornam cristãos, facilmente também deixam a fé cristã. Facilmente muitos filhos de cristãos deixam a fé cristã. Por quê? Porque ainda não foram alcançados pelo Evangelho, irmãos. Se trata apenas de tradição, tá? Só tradição. E às vezes essa tradição é uma tradição de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, sem nunca ter nascido de novo. Ah, pastor, eu sou católico desde a minha infância, pastor. Eu sou espírito desde a minha infância, pastor. E é o que eu sou, é a minha história. Tá, e se você sentar numa mesa com Deus para discutir sobre isso? Você topa sentar numa mesa para discutir com Deus sobre isso? Com a palavra de Deus? Será que essa fé que você tem é uma fé que vale a pena mantê-la? Será que ela passa no crivo da Escritura? Será que ela é razoável à luz da Escritura? Ah, pastor, eu sou presbiteriano renovado desde que eu nasci. Tá, mas você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Da água e do Espírito? Você nasceu de Cristo? No caso de Estevão, ele até mesmo foi alvo de falsas acusações, a fim de que ele pudesse ser calado e a sua mensagem fosse cessada. Porque incomoda, irmãos? Falar sobre essas coisas incomoda. Estevão estava incomodando, né? Mexer com essa situação confortável, né? Mostrar para as pessoas que a fé é muito mais do que apenas esse apegamento cego a uma região confortável, de onde eu nasci, ou essa condição onde eu me sinto favorável, porque eu tenho mestres que, como disse o apóstolo Paulo, né, eles acomodam os meus pecados à sua mensagem. Ou eu nasci numa tradição, porque eu nasci como um cristão, num lar cristão, mas eu não sei o que é isso na minha vida de fato. Eu só sei ir porque meus pais vão, só sei experimentar isso, porque a história do meu povo foi assim. Eu até sei orar, quem sabe até eu prego muito bem, mas eu nunca experimentei a nova vida que vem de Deus, né? Isso mexe, falar sobre essas coisas mexe. Não é à toa que Estevão está mexendo num vespeiro aqui. E aí, aqui eu queria olhar mais especificamente para as acusações que foram feitas contra Estevão. A gente já entendeu de um modo geral que é difícil lidar, mas é necessário confrontar tradições assim, tá? E é necessário que você entenda, preste atenção, a fé cristã é uma fé razoável, inteligente, que questiona, e Deus quer que você engaje toda a sua inteligência. Há um mundo do Evangelho para você compreender na Escritura. E o Evangelho, ele é exatamente a sabedoria de Deus. Cristo, ele é chamado de a palavra de Deus, porque ele é a mente de Deus, que vem para abrir o nosso entendimento e nos revelar quem Deus é. E por isso, exatamente, é que não há lugar para esse tipo de acomodação em tradição religiosa.
no Evangelho de fato. Amém? Deu para entender isso? Por favor, meu irmão, se você ainda não teve essa experimentação, deixa eu dizer para você, se você não teve essa experimentação do Evangelho, dessa vida nova que vem de Cristo, desse poder transformador, de se ver um terrível pecador e nascer de novo, de ser confrontado, de não estar caminhando apenas pela história dos seus pais, mas de você entender quem Cristo é, pelo amor de Deus, deixe-se ser confrontado por Estevão, deixe-se ser confrontado pela Escritura, e inquira, e dialogue, discuta, e pergunte, e bata. É isso que a palavra de Deus ordena. A palavra de Deus ordena que você pergunte, que você inquira, que você bata. Deus diz, vem, discuta comigo. Você acha que a sua condição assim, do jeito que você está, de feridas acima a baixo, podre nessa condição pecaminosa, você acha que isso é razoável? Não, não é. Vem inquirir comigo, vem dialogar comigo, vem estabelecer comigo um contraponto. Eu quero te mostrar a luz da minha verdade, diz Deus ao seu povo através de Isaías, que você precisa ser lavado, ainda que os seus pecados sejam como carmesim, você se tornará mais alvo que a neve, é o que diz o profeta Isaías nesse mesmo trecho, quando Deus chama seu povo a dialogar com ele. Bem, mas consideremos aqui agora então, essa situação que específica, que aí agora a gente já salta para outra perspectiva. Se a gente estava olhando de uma forma mais ampla, né, essa questão da tradição, agora a gente vai olhar que tradições eram essas que Estevão estava confrontando aquelas pessoas, às quais eles estavam se apegando tão fortemente. Por que a gente faz essas coisas? Vamos tentar entender isso aqui. Então nós temos, em seguida, as acusações que são feitas contra Estevão. Olhe lá o verso 13 e o verso 14. A palavra de Deus diz assim: ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. O que está acontecendo aqui? A principal acusação que fizeram contra Estevão é que Estevão estava dizendo a estes judeus que Jesus destruiria o templo do Senhor, o grande templo edificado por Herodes, e que ele também mudaria os costumes que Moisés havia deixado ao povo. É um povo muito apegado ao templo, muito apegado aos costumes que Moisés havia deixado, né? E as acusações contra Jesus também passaram por este mesmo assunto. É interessante, essa questão aqui é interessante, irmãos, preste bastante atenção. Jesus foi condenado exatamente, em primeiro plano, não por Roma, nem pelos poderes civis ali constituídos, mas exatamente por aqueles que achavam que estavam defendendo Deus, né? Curioso isso, né? Aqueles que estavam achando que estavam defendendo a Deus foram os que questionaram a Cristo. E esse aqui foi um ponto comum da acusação que fizeram contra Cristo. E também aqui a fizeram a Estevão. Em Mateus 26:61, também pesa essa acusação sobre Cristo. Este é dito lá na acusação, disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E é claro, quando está se levantando essa acusação contra Cristo, a acusação de que Cristo disse que destruiria o templo, é uma acusação que mexe não só com o templo, mas com toda a vida da estrutura religiosa do povo. O templo era o centro da vida religiosa dos judeus. E Jesus estava, nesse caso, mexendo exatamente com as questões mais centrais da acomodação religiosa das tradições daquele povo. É dito lá em João capítulo 2, a partir do verso 19. Abra sua Bíblia comigo. Nós temos aqui um trecho onde o próprio Senhor Jesus fala de destruir o templo e levantar novamente o templo em 3 dias. E de fato, Jesus falou sobre esse assunto.
E olha o que está escrito lá em João capítulo 2, verso 19. Jesus disse, respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o do templo do qual ele falava era seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então vamos tentar botar as coisas no lugar aqui, tentar entender essa acusação que estavam fazendo contra Estevão, até porque Estevão nem vai dar bola para ela, né, no próximo trecho, e é importante a gente entender isso aqui agora, tá? E tentar ligar isso aqui à fala de Jesus. Então preste atenção. Eles disseram, Estevão está dizendo que Jesus destruirá esse lugar, que é o templo, e que ele mudará os costumes de Moisés. E de fato, Jesus dissera que eles destruiriam o templo e ele o reedificaria em 3 dias. João nos dá a explicação aqui que o templo do qual Jesus está falando dizia respeito, em primeiro plano, sim, ao seu corpo. Mas preste atenção. Se Jesus está destruindo o verdadeiro, ou melhor, se os judeus destruiriam o verdadeiro templo e Jesus reedificaria o verdadeiro templo, que era ele mesmo, logo o antigo templo já não mais teria função nenhuma. Então, sim, também nesse sentido, Jesus estava destruindo, sim, também aquele templo edificado por mãos humanas. Nesse sentido, a acusação que estão fazendo contra Estevão é ao mesmo tempo mentira e verdade. Como assim ao mesmo tempo mentira e verdade? E é geralmente assim que o diabo faz, né? Mistura uma coisa com a outra, deixa as coisas meio acinzentadas ali, né? Mistura um pouquinho de branco com um pouquinho de preto, e aí as coisas ficam assim um pouco difíceis de distinguir. E é porque, em que sentido é mentira? É mentira no sentido em que se trata de uma destruição ou uma mudança por uma postura de rebeldia. Mas é verdade no sentido de que, sim, o templo já não teria mais função nenhuma, e qualquer coisa que aconteceria ali no templo, porque o templo e tudo que girava em torno do templo chegaria ao seu cumprimento pleno. Então, sim, é verdade que Jesus veio destruir o templo, sim, tá? E é verdade que Jesus veio destruir, sim, em um certo sentido, as tradições, mas não destruir por uma postura de rebeldia ou de se postar contra Deus e a sua palavra. Não, o oposto disso. No sentido de que ele veio trazer ao cumprimento, à plenitude, aquilo de que o templo era mera sombra, aquilo de que os sacerdotes eram mera sombra, aquilo de que os sacrifícios eram mera sombra. E por isso é que eles estavam aqui assustados. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém vos julgue por causa de comida. Paulo está falando das leis aqui, né, de alimentos. Ninguém vos julgue por causa de bebida, de dia de festa, de lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo está usando aqui a seguinte imagem. Ele está dizendo o seguinte: todas essas coisas aqui, o templo, os sacrifícios, os sacerdotes, tudo isto eram imagens, eram sombras. E a realidade, o corpo, é Cristo. Essas coisas apontavam para Cristo. E Cristo vindo e cumprindo essas coisas, nenhuma dessas coisas mais permaneceria. Não haveria mais necessidade de templo, não haveria mais necessidade de sacrifício, não haveria mais necessidade de sacerdote, porque Cristo é a realidade para a qual tudo mais apontava, tá? Então, preste atenção. O que Estevão está desmontando aqui, e é importante que nós entendamos essas coisas. Não é mais necessário um templo. O que é um templo, queridos? O que é um templo? Um templo é um lugar do encontro da divindade com os seus adoradores, né? Isso é um templo religioso de qualquer religião que seja. Os lugares que são edificados como templo são lugares de encontro da divindade com os seus adoradores. E quando Deus determinou e permitiu que o seu povo edificasse, primeiro Deus determinou que o seu povo edificasse uma tenda, isso Deus determinou. Deus não queria ser um Deus fixo num determinado lugar.
Deus não queria ser um Deus estático num determinado lugar. Por isso Deus mandou edificar uma tenda. A única coisa que Deus mandou o seu povo edificar foi uma tenda, tá? Deus não mandou que o seu povo edificasse um templo. Por isso Deus disse a Moisés: edifique para mim uma tenda, a tenda do encontro, e ela vai ter essas dimensões, essa coisa toda, vai ter um lugar sagrado, vai ter um jeito de entrar lá dentro. Porque Deus está mandando ao seu povo edificar um templo. Deus queria, pela pedagogia, que seu povo entendesse alguns aspectos do seu ser e como o seu povo poderia chegar a ele. Eu não disse que o templo é um lugar de encontro entre Deus e o povo? Não falei isso? Ora, o que e como Deus determina que seja edificado esse tabernáculo, né? Essa tenda grande? Deus manda edificar essa tenda grande com uma certa arquitetura, que a própria arquitetura tinha teologia, né? Uma arquitetura teológica, uma arquitetura que conversa com a fé do povo. E qual era a arquitetura desse templo? Primeiro, vamos pensar aqui, né? Imaginemos que essa nave dessa igreja aqui fosse o espaço, e eu diria que aqui está próximo do tamanho, viu? Porque aqui a gente tem uns 9 metros de largura, né? Lá era de 6,66 mais ou menos a largura do tabernáculo, e ele tinha um comprimento de aproximadamente, passava ali de 15 metros aproximadamente. E esse lugar aqui, o mais sagrado, você tinha uma divisão lá dentro do tabernáculo, em 2 lugares. Tinha um primeiro lugar, que era o chamado Santo Lugar, e tinha um véu, que era uma cobertura de cortinas muito pesadas, que fechavam este lugar e separavam este lugar onde os sacerdotes podiam entrar, deste outro lugar mais dentro, chamado de Santo dos Santos. E lá nesse lugar, o Santo dos Santos, era o lugar onde Deus se manifestaria para falar com o seu povo. Diferente de quaisquer templos, em quaisquer lugares no mundo todo, nesse templo ali, ou melhor, nesse tabernáculo, né? Porque não era um templo fixo, era um tabernáculo móvel, não tinha nenhuma imagem da divindade. Diferente de qualquer templo, de qualquer divindade já erigida, o adorador não podia ver seu Deus. Curioso, né? Um templo onde você não vê a Deus. Não tinha uma imagem de Deus. E mesmo lá no lugar mais sagrado, onde ficava aquilo que Deus deu para expressar o seu ser, o que Deus deu para expressar o seu ser? Uma imagem? Não, o que Deus deu? Uma lei, mandamentos, que falam do seu caráter, da sua santidade, daquilo que Ele espera de nós. Essa própria lei, a mesma lei, ficava dentro de um lugar chamado Arca da Aliança, que mostrava que, embora Deus não pudesse ser visto pelo seu povo, Deus queria estabelecer com o seu povo um acordo, um pacto, um casamento. Mas seu povo não podia entrar lá, nem olhar para a lei, nem olhar para a Arca da Aliança, de modo nenhum. Por que o seu povo não podia entrar ali? Porque o juízo de Deus estava debaixo daquelas espessas, ou melhor, de trás daquelas espessas cortinas. Deus habitava num lugar inacessível para o homem. Isso é extraordinário, é pedagogia. Deus nos falando da sua santidade. Quem entrará no santuário de Deus? Quem verá o Altíssimo? Quem poderá olhar para o Senhor e permanecer vivo? O que isso fala para nós, queridos? Isso fala para nós da nossa pecaminosidade, da nossa incapacidade, da nossa impotência de nos apresentarmos diante de Deus por nós mesmos, pela nossa justiça. Por isso, o templo tinha toda essa pedagogia. Deus diz: eu quero me encontrar com vocês, mas sabe de uma coisa? Vocês não podem suportar a minha glória. Eu sou um Deus santo, terrível, glorioso. Ali era o lugar onde Deus vinha e o seu povo se apresentava diante dele. E para que pudesse haver uma mediação entre esse Deus santo e terrível e o seu povo, que já à luz da sua lei se identificava pecador, era necessário um sacerdote, para que pudesse entrar lá nesse santíssimo lugar, ou Santo dos Santos, pelo menos uma vez por ano, para
pedir e suplicar por esse povo. Deus, o sacerdote ia lá, diante da arca da aliança, as tábuas da lei, e o sacerdote ia dizer: Deus, esse povo com quem o Senhor quer ter uma aliança, é um povo pecador, perdoa esse povo, Senhor. E ele trazia uma vez por ano o sacrifício de um animal, cujo sangue era derramado pelos pecados do povo. O sumo sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça desse animal, confessava os pecados do povo sobre esse animal, e depois que ele confessava os pecados do povo sobre esse animal, ele degolava esse animal e trazia o sangue desse animal diante da arca da aliança, e ele como que dizia com esse rito: Deus, o Senhor é um Deus santo, que quer ter uma aliança com esse povo, mas esse povo é pecador, Senhor. Mas eu trago aqui diante de Ti um sacrifício para perdão do pecado desse povo. Se a sua justiça requer que esse povo morra, alguém morreu no lugar desse povo. E aqui nós temos então, tanto a sombra do templo, quanto a sombra do sacerdote, quanto a sombra do sacrifício do animal, apontando para o cumprimento que haveria de vir. E o que é o cumprimento que haveria de vir, queridos? Nós não necessitamos mais de templos, porque Cristo é o templo, entende? Se tinha um lugar onde os homens tinham de ir para encontrar-se com Deus, esse lugar agora é uma pessoa, é Cristo, Ele é o templo. Ninguém mais precisa ir a Jerusalém, porque como disse Jesus, agora onde eu tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Onde o homem se encontra com Deus agora? Em Cristo. Aquilo de que o tabernáculo era mera sombra, agora em Cristo é realidade. Ele é o lugar onde o homem pode se encontrar com Deus. Ele é o lugar onde qualquer pessoa pode ter acesso a Deus. Ele é o lugar onde em qualquer tribo, povo, língua, raça ou nação, quer no mais ao norte desse planeta, ou mais ao sul desse planeta, mais abaixo, mais acima, qualquer pessoa pode se encontrar com Deus, porque é nele que Deus habita plenamente. Ali, de tempos em tempos, vinha a glória de Deus sobre aquele santuário, e a fumaça enchia, e quando, por exemplo, Deus, por concessão, não vou tratar desse assunto hoje, que é muita coisa para a gente tratar, mas por concessão, depois Deus permitiu que o seu povo edificasse um templo de verdade, ao invés de apenas a arca. E quando o primeiro templo foi erguido, e ali nós temos Salomão, né, consagrando o templo, vem a glória de Deus sobre aquele lugar, né? E o que disse João sobre Jesus? Nele, ele próprio, queridos, ele é a glória de Deus, nele se manifestou a glória de Deus. Se os homens tinham desejo de ver a Deus face a face, esse desejo, ele é completado em Cristo. O homem entrava lá no templo, e o máximo que qualquer um de nós, que não fôssemos sacerdotes, podíamos fazer, era ficar lá no átrio externo, e olhar ali, apenas o movimento dos sacerdotes entrando e saindo do tabernáculo. Se você fosse um sacerdote, você poderia entrar no santo lugar e ver ali o candelabro, essas coisas todas, e ficar com medo de entrar naquela cortina pesada, né? E se você fosse um sacerdote, quem sabe, escolhido pelo menos uma vez na sua vida, você entraria no Santo dos Santos, morrendo de medo e tremendo. Mas nós hoje não. Hoje nós entramos na presença de Deus por Cristo Jesus. Ele é o templo, entende? Nele você está diante da glória de Deus de fato. A glória de Deus manifestada, como disse o apóstolo João, em graça e em verdade. Por isso é que Estevão está dizendo que não precisamos mais de templo. Não precisamos mais de sacerdotes também. Todos os sacerdotes apontavam para o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote. Aquele que nos se apresentaria por nós diante de Deus. Aquele que intercederia por nós. Aquele que iria em nosso lugar diante do Pai e diria: Deus, você pode manter a sua aliança com o seu povo. Eu vim falar em nome do seu povo. Eu vim me apresentar por causa do seu povo. Eu vim restabelecer a aliança do seu povo contigo. E quem fez isso? Cristo fez. Mas Cristo não entrou no templo erigido por mãos humanas,
Diz o autor aos Hebreus que ele foi ao próprio céus, lá nos céus, queridos. O seu nome foi falado diante de Deus lá no céu. Entende isso? Eu vim aqui por causa do Carlos Eduardo, para que ele pudesse ser remido, purificado. Eu vim interceder por ele. Quando Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, intercede pela sua igreja, ele está intercedendo por você. Você tem um sumo sacerdote que se apresentou diante de Deus por você, um perfeito sumo sacerdote que nos conhece profundamente, completamente, e por isso pode interceder por nós perfeitamente. Mas não apenas o templo já não tem mais funcionalidade, porque agora Cristo é o templo, nem menos o sacerdote, e também nem mais o sacrifício. Todas as vezes o homem tinha de trazer, eu pegava meu animalzinho, levava ao templo, pagava alguma coisa por aquele animal era sacrificado em meu lugar, e todas as vezes que eu pecava novamente, minha consciência pesava novamente, eu tinha de trazer mais uma vez um animal, e uma vez por ano era feito sacrifício por todo o povo, e essa ladainha não parava, mas houve um sacrifício feito de uma vez por todas, irmãos, para sempre, que cobriu todos os pecados de antes e todos os pecados de depois. Não é à toa que Jesus disse o quê? Está consumado, acabado, encerrado, cumprido. Não há mais nada que pese contra você diante de Deus, pelo sacrifício que Ele está acabando de fazer lá na cruz do Calvário. Está consumado. Então não há mais necessidade de apresentarem sacrifícios. E por isso, é por essas coisas que Estevão está dizendo que realmente, em um determinado sentido, sim, Jesus veio destruir o templo e as tradições que foram dadas a Moisés. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. É muito difícil para nós nos desapegarmos da nossa religião, certo? É muito difícil. Por exemplo, eu me falei, de cristãos que nasceram no corpo de Cristo, na igreja, mas que nunca tiveram a experiência de nascer de novo. E eles, como o padrão da configuração humana, é o quê? A retribuição. Nós achamos que pelo que nós fazemos, pelos nossos atos, pela nossa justiça, nós deveremos receber algo de Deus. Então ele aprendeu a ser uma boa pessoa religiosa, né? Ele aprendeu a fazer determinadas coisas pelas quais ele acha que será aceito diante de Deus. Era exatamente a configuração padrão desses judeus que estavam se opondo a Estevão. E quando Deus vem pelo profeta Estevão, pelo pregador Estevão, por meio de Jesus Cristo, e diz: nada do que vocês podem dar a Deus trará e fará de vocês aceitáveis a Deus. A religião de vocês não serve para nada. Vocês precisam saber que vocês são mortos e perdidos em seus próprios pecados. Não depende de vocês trazerem a Deus um sacrifício, porque com essa configuração, o que acontece conosco? Até as boas coisas de Deus nós corrompemos. O templo. Eu vou ao templo. Eu vou ao templo em todas as festas religiosas, e por isso eu sou um bom judeu. O sacerdote. Eu tenho um sacerdote que intercede por mim. É o melhor dos sacerdotes, é o mais eficiente de todos eles. A intercessão desse cara é boa. O sacrifício. Eu dou o melhor do meu dinheiro para comprar o melhor cordeiro para o sacrifício. Sabe o que a gente faz? A gente distorce as boas coisas de Deus em religião. Mas o que Estevão está fazendo aqui, está mostrando que toda a nossa salvação vem de Deus. O sacrifício? Não é você que apresenta o sacrifício, é Deus que apresenta. O sacerdote? Não é você que escolhe o sacerdote, foi o sacerdote que escolheu você, né? O templo? Não é você que vai em direção ao templo, é o próprio templo que vem ao seu encontro. Tudo vem da boa mão de Deus, e os nossos braços religiosos querem se apegar aos nossos hábitos e garantir para nós mesmos salvação, e por isso é que é tão difícil aqueles que estão na tradição, até que eles sejam contundidos pelo Evangelho e possam descobrir a nova vida que há em Cristo. Percebe aqui a dificuldade desses homens? Qual era a dificuldade deles?
A dificuldade deles é porque na religião eu faço, né? Mas no Evangelho eu só me rendo. No Evangelho eu só me confesso, eu sou um pecador. No Evangelho eu só abro mão e digo, realmente eu não mereço nada. No Evangelho eu só me coloco diante de Deus vazio, pobre e nu. E nele sou enriquecido de tudo. E para a vaidade do nosso coração isso é difícil, né? Mas para aqueles que são alcançados por Cristo, só essa rendição é possível para a salvação. Amém? Deu para entender? Então, findando aqui, eu quero dizer para você o seguinte. Há muitas pessoas que na igreja meramente têm uma experiência religiosa de tradição, acreditando que seus méritos, a sua virtude pessoal, suas capacidades o levarão à salvação. E quando começam a ouvir que a salvação vem somente de Deus, que é Ele sozinho que realiza isso, eles têm dificuldade de abrir mão e de se render. Por isso que às vezes é tão difícil para a gente falar de que não existe, por exemplo, né, livre-arbítrio. Aí as pessoas já começam a se coçar, né? Meu Deus, não tem livre-arbítrio, pastor, como é que é esse negócio, né? Começa a se coçar, por quê? Porque você está mexendo nesse ponto mais fundamental. Que ponto fundamental? Eu quero garantir a minha salvação. Isso vem de mim, pelas minhas obras, é mérito meu, é o fariseu batendo no peito. Obrigado, Senhor, porque eu oro tantas vezes, eu jejuo tantas vezes, e não sou como esse camarada aqui, esse cobrador de impostos, né? Mas quando a gente descobre que tudo vem de Deus, irmão, se o Senhor não viesse ao seu encontro, você ainda estaria perdido. Você nunca escolheria a Deus antes. Entende isso? Se Deus não escolhesse você, você nunca o escolheria antes. Coloque, por favor, um prato de salada bem gostoso, né? Com o quê? O que você gosta na salada, irmão? Tem que ter um alfacezinho, tem que ter um tomate, o que mais? Azeite, né? Um azeitezinho assim cheiroso, né? Que vem lá de onde? De onde? De Porto, pode ser de Porto? Coloque um prato assim de salada gostosíssimo e uma peça de carne sangrando na frente de um leão, tá? Põe na frente de um leão um prato de salada deliciosíssimo e um pedaço de carne sangrando. Você acha que ele vai escolher o quê? Ele vai escolher a salada? Nunca. Isso é o livre-arbítrio do leão. O leão tem livre-arbítrio? Tem. Ele pode escolher a salada ou a carne, mas sua natureza nunca o deixará comer folhas. Assim é um homem caído em seu pecado, entende? Tem livre-arbítrio? Ele nunca escolherá Deus, a não ser que Deus o faça nascer de novo. É por isso que é difícil o religioso é difícil, porque ele quer lutar com todas as forças para ele palmilhar o caminho da sua salvação. E se necessário, ele vai até matar cristãos, como ele fez com Estevão. Mas o que Estevão está dizendo? Seu templo não vale nada, seus sacerdotes não valem mais nada, seus sacrifícios não servem para nada. Você precisa se render e reconhecer que a salvação vem do Senhor. Amém? Coloque-se em pé. A salvação vem do Senhor. Só o Senhor é o Salvador. Que você possa se apresentar diante de Deus. Se você está na tradição, quer em uma teologia distorcida, quer mesmo em um lugar onde o Evangelho seja anunciado, mas você não teve uma experiência de nascer de novo em Cristo, por favor, hoje, ouvindo o Evangelho, renda-se a Cristo, confesse a Cristo, reconheça que só dele vem tudo que você precisa, que dele vem a salvação, ele é o seu templo, ele é o seu sacerdote, ele é o seu sacrifício, entende? Você não tem nada para apresentar a Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Se você tem uma fé que por um sopro ela se desfaz, você precisa compreender o que é o Evangelho. Você precisa questionar aquilo que você crê. Pergunte, inquira. Esse é o tempo, ainda há tempo. Enquanto a vida há esperança. E se ainda há tempo, e se você ainda não conheceu o Evangelho e nasceu de novo, esse é o tempo de você perguntar sobre isso. E se permitir, pela graça de Deus, ser alcançado pelo Evangelho. Curve sua cabeça. Senhor Deus, a Tua palavra vem sobre nós
contundente. Ela é um soco no estômago da nossa vaidade. Ela mexe com o brio da nossa religião. Até nós descobrirmos que nós não temos nada senão Cristo. Eu te peço, por favor, Senhor, que o Senhor esteja vindo ao alcance para trazer salvação, mesmo daqueles cujo alcance parece para nós tão difíceis. Nós sabemos que o Senhor salva até mesmo os difíceis, porque para Ti não há impossíveis. Obrigado por isso. O Teu Evangelho é assim poderoso para salvar, e nós te agradecemos por esse Evangelho, Senhor, que nos dá também a coragem de anunciar quem é Cristo a quaisquer homens em todo o tempo. Eu peço que o Senhor ajude a nós, Tua igreja, a irmos anunciar a Tua palavra a quaisquer pessoas que estejam ao nosso alcance, sabendo que a Tua palavra ela é viva e eficaz e ela cumprirá o propósito que o Senhor determinou. Assim faz-nos corajosos e também ajuda-nos a que nós nos apeguemos apenas no Evangelho e em mais nada. É a minha oração diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.